Irmãos, nós estamos entrando então no estudo do livro de Isaías, profecia de Isaías. Vamos ter, na verdade, 3 aulas sobre Isaías, porque é um livro um pouco longo. Mas Isaías é a leitura extraordinária do Antigo Testamento. É muito lindo, muito profundo, muito teológico. Nós temos muita coisa boa em Isaías. Isaías, ele é um dos grandes profetas e ele é casado com também uma profetisa, né? Pelo menos ele a chama assim. Existe uma questão entre os comentaristas, porque alguns pensam que era um jeito assim carinhoso dele se referir à esposa dele como a esposa do profeta, né? E como profetisa, né? E outros pensam que ela tinha o caráter profético mesmo, né? Mas nós não sabemos. É referida por ele dessa forma, né? Ele tem uma nobreza na escrita, o hebraico dele, época de ouro do hebraico de Israel, né? Muito profundo, um texto muito bem escrito, né? E ele fala sobre salvação, fala sobre a salvação do seu povo, fala sobre as nações gentílicas, traz juízo sobre essas nações, e a mensagem de Isaías era de que o perigo estava diante deles, né? E que a nação seria dominada e iria em cativeiro. Muito difícil escrever sobre isso, né? E pregar sobre isso. Mas é isso que Isaías faz. A sua profecia é a segunda maior profecia do Antigo Testamento, né? A maior é de Jeremias e a segunda maior é dele. Isaías é o profeta mais citado no Novo Testamento, né? Tem mais referência que ele faz ao Messias, e ele também é mais citado por Jesus Cristo e pelos escritores do Novo Testamento. O caráter dele é extraordinário. Isaías capítulo 6 mostra que ele vivia num povo, o povo de Israel naquela época, né? O povo de Judá, quero dizer, era um povo que estava com um linguajar pesado. E ele reconhece isso. Eu sou um homem puro e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Então, essa visão que ele tem do trono de Deus é o seu chamado. E é um chamado que faz ele entender a santidade de Deus e que o povo de Deus devia responder a essa santidade também com um caráter santo. Ele é chamado também de profeta real. Existe uma tradição de que o pai de Isaías foi irmão do rei Amazias, né? O pai dele chamava Amós, não o profeta Amós, com S no final, mas Amós com Z no final, né? Ele estava dentro da família palaciana, então ele tinha toda a autoridade, trânsito fácil e um caráter realmente ilibado, a ponto de ele estar dentro do templo buscando o Senhor quando a sua chamada acontece e Deus revela a sua glória, né? Também é chamado de profeta evangélico, né? Porque ele diz muito mesmo sobre o que aconteceria com o Messias, né? E o que aconteceria com a proclamação das boas novas, né? Ele é um profeta, então, chamado também de messiânico. A gente não tem as datas do nascimento, nem tem a data da morte dele, são desconhecidos. Alguns fazem conjecturas em torno de Isaías 7, verso de 1 a 3, né? Para poder encaixar com o ano 734 a.C. como uma data possível. Aí traria o nascimento dele para 760 a.C., mas é pura conjectura, nós não temos como levantar isso. E aí ele é muito impactado pelo o governo de Uzias, né? O rei Uzias foi um rei bom e muito capaz. E no ano que ele morre, em que Isaías está em crise, é que tem o seu chamado.
né? Ele coloca nome nos filhos dele conforme a instrução de Deus, né? Ele teve 2 filhos, pelo menos, que são narrados na Bíblia. E o nome dos filhos são nomes proféticos da situação de Israel, né? Um deles significa rápido despojo, presa segura, né? Mostrando que é como um lobo, né? Figura de um lobo atacando uma ovelha e levando para o seu covil. E ele diz que da mesma forma aconteceria o julgamento, o juízo da sua nação levada em cativeiro, né? Tudo isso, irmãos, faz com que o nosso coração queira se aproximar desse livro, né? A autoria de Isaías é conferida a ele mesmo. Mas existe uma discussão se houve 2 Isaías, um da primeira parte do texto e um outro da segunda parte. E essa discussão, uma discussão muito difícil de travar. Mas, de qualquer forma, o livro é dividido em 2 partes, do capítulo 1 até o capítulo 39 e depois do capítulo 40 até o capítulo 66. Existe uma diferença de escrita de 40 a 66, o estilo é diferente. Eu não sei quanto a você, mas eu sou um escritor, escrevi alguns livros, né? E às vezes, quando a gente está escrevendo e você para a escritura e recomeça tempos depois, teve livro que eu recomecei 2 anos depois, né? Foi um texto totalmente diferente, mas aí eu começo a responder a novas perguntas da minha época, e aí o estilo da primeira parte ficou diferente da segunda. É possível. De qualquer forma, isso está na academia, discussão se existe 2 autores, o Isaías profeta mesmo, e depois um escritor que completou o trabalho, né, seguindo ele. Eu deixo isso com o seu coração, mas não altera em nada, nada, nada a leitura de Isaías e a mensagem dele e a profecia que ele nos traz, né? O estilo literário dele, como eu falei, é brilhante, né? E o tema do livro é a salvação. Salvação pessoal, o que é muito incrível, esse tema no Antigo Testamento, a salvação da pessoa, e a salvação nacional, e o Senhor como sendo este Deus Salvador. Vamos continuar a estudar Isaías e convido você a participar desses estudos. Mais uma vez, quero dizer, eu sou o pastor Valdeir Contato, eu estou acompanhando vocês nessa jornada, em nome de Jesus.